Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à segunda aula de métodos quantitativos. Nessa segunda aula, nós vamos trabalhar com as ideias de medidas de tendência central e de medidas de dispersão. Eu sou a professora Keila Boni e só para iniciarmos então toda essa abordagem, vamos recordar brevemente o que você já estudou lá na primeira aula. Então, na primeira aula, eu tinha mencionado que métodos quantitativos está totalmente relacionado aos estudos de estatística e também de probabilidade. E assim, nós iniciamos a aula trazendo alguns dos conceitos principais dessa disciplina. Falamos sobre população, falamos sobre o subconjunto dessa população, que é a amostra, algumas das variáveis que serão trabalhadas, de acordo se eu estou trabalhando com a população ou com apenas uma parte dela. E além de tudo isso, nós vimos também que quando é feita uma pesquisa onde conseguimos alguns dados, é possível sintetizar esses dados por meio de gráficos, por meio de tabelas e principalmente por meio de uma distribuição de frequência, que foi então um dos focos principais do nosso estudo inicial. O que nós veremos agora nessa segunda aula é que é possível sintetizar ainda mais esses dados coletados a partir de uma certa pesquisa estatística. De que maneira? Nós podemos trabalhar com dados que chamamos de dados representativos, que serão aqueles dados que representarão um certo valor médio. Ou seja, nós vamos trabalhar aqui nas medidas de tendência central com as ideias de média, de moda e de mediana, que se constituem, então, como valores médios de um certo rol ou de um certo grupo de dados que estão agrupados ou não agrupados, e que vai ser em torno desses valores representativos, em torno desses valores médios, que estarão concentrados todos os demais dados. Por isso chamamos então esses valores médios de representativos. Só que quando nós fazemos isso, é necessário também ter em mente que é possível que haja uma certa dispersão, que haja um certo erro, um certo distanciamento entre esses demais dados que estarão em torno desses dados médios. É isso que nós vamos trabalhar com os conceitos de tendência de dispersão. Então, nós podemos entender tendência de dispersão como no mesmo sentido de tendência de afastamento, onde nós vamos analisar o quão afastados, o quão dispersos estarão os demais dados desses dados médios. Vamos começar esse nosso estudo. Nós vamos começar falando sobre medida de tendência central. Nessa medida de tendência central, como foi mencionado, nós vamos determinar dados que serão representativos ou de uma amostra ou de uma população, ou estaremos trabalhando com dados agrupados ou com dados não agrupados. Então, podemos entender medida de tendência central como sendo o valor que está no centro, que está exatamente no meio de um conjunto de dados, sejam eles em forma de dados brutos, na forma de rol, ou organizados ou agrupados na forma de dados, na forma de distribuição de frequência ou na forma de classes. São usadas para indicar um valor que tende a representar melhor um conjunto de números. Então, lembra que lá na primeira aula nós falamos sobre trabalhar na amostra com dados que são representativos. Como que obtemos esses dados representativos? Então, uma das melhores maneiras que temos diz respeito a essas medidas de tendência central, por meio da obtenção de um valor que seja médio, que represente uma mediana, ou que represente uma moda de um certo grupo de dados, de um certo conjunto de números. Esse termo média já é conhecido. Com certeza, em algum momento da sua vida, você já teve que determinar a média de alguma coisa. Seja, por exemplo, a média das notas obtidas em um semestre ou obtidas no decorrer de um ano letivo. Então, é aquela média aritmética simples que você já estava acostumado. E também conheceremos um outro tipo de média, que é a chamada média ponderada. Além da média, existem também outras duas variáveis que serão conhecidas nessa nossa segunda aula, que são a mediana e a moda. Vamos começar falando a respeito da média, e vamos falar da média aritmética simples, que vai ser aquela média que, em geral, utilizaremos ao trabalhar com dados não agrupados, aqueles dados, então, que não foram organizados na forma de uma distribuição de frequência ou em classes. Para determinar essa média aritmética, nós consideramos que essa média será o resultado da divisão da soma de todos os valores de uma certa amostra pela quantidade total
de valores. Matematicamente, representamos isso dessa forma. Nós vamos representar a média aritmética simples por esse x barra, e esse x barra corresponde a um somatório de todos os valores. Então, veja que esse símbolo que temos aqui representa um somatório que vai desde um valor inicial, que estamos chamando de i igual a 1, até o valor total, até a quantidade total de valores que teremos em um certo grupo de dados, em um certo conjunto de dados. Então, se, por exemplo, estamos trabalhando com um determinado rol, onde nós temos 10 dados, então nós estamos calculando o somatório de cada um desses valores, começando desde o primeiro valor até o 10º. Aí o n representaria, então, 10. Veja que esse xi, ele será, após ser somado todos os termos, ele será dividido por n. Esse n é o que representa essa quantidade total de valores. Por exemplo, vamos supor que eu queira calcular a média de um determinado estudante que vai realizar 4 provas. E nessas 4 provas, ele obteve as seguintes notas: 70, 60, 80 e 75. Esses valores são aqueles que representam esse xi aqui, onde esse i vai dar qual é a colocação de cada termo. Então, nós temos que o 70 seria o nosso x1, o 60 seria o nosso x2, o 80 seria o x3 e o 75 seria x4. Quantos termos temos aqui? 4 termos, são 4 notas. Então, esse 4 representa esse n aqui. Assim, nós temos somatório de todos os nossos xi, de todos os nossos valores. Será o x1 mais x2 mais x3 mais x4. 70 mais 60 mais 80 mais 75. Dividido pela quantidade total de valores. Ou seja, nós temos 4 valores. Isso vai resultar em uma média de 71,25. É interessante também deixar bem claro para você que é possível trabalhar com a média aritmética por meio do Excel. Lá no Excel, para quem tiver depois a curiosidade, vocês vão perceber que existe um comando que é chamado média. Então, por meio dessa média, é possível calcular qual que vai ser a média aritmética simples, considerando um certo conjunto de dados. Ainda a respeito da média aritmética simples, existem algumas propriedades dela que vale a pena serem mencionadas. Pode ser sempre calculada. Então, para qualquer situação, é possível determinar uma média aritmética simples. Para um dado conjunto de números, a média ela será única. E a média ela é sensível ou afetada por todos os valores do conjunto. Ou seja, se um número se modifica, a média também se modifica. Isso daqui é interessante chamar a atenção. Então, se nós estamos, como naquele exemplo, daquelas notas do aluno, se eu estiver ali somando aquelas notas para aqueles valores, eu tenho um determinado resultado para a média aritmética. Se eu altero um único valor, com certeza eu altero também a média aritmética. Além disso, existe um grande problema aqui na média aritmética que diz respeito àqueles valores que às vezes são muito discrepantes. O que seria isso? Por exemplo, vamos supor que temos lá, estamos determinando qual foi a média aritmética das notas dos alunos de uma determinada sala, de uma determinada classe, onde nós temos a maioria dos alunos que ficaram na média 6, na média 7. Só que existe ali 1 ou 2 alunos que ou tirou 0 ou tirou 100. Esse valor muito discrepante, ou seja, que está muito distante desses valores da maioria, com certeza vai afetar e muito na determinação da média. É aí que vai entrar aquelas medidas de dispersão que veremos mais tarde. Vamos continuar falando a respeito de média. Além da média, que é a média aritmética simples, que, como eu mencionei, geralmente são utilizados para os dados não agrupados. Para os dados que estão agrupados por meio de frequência ou por meio de classes, em geral utilizamos a média ponderada. Além disso, a média ponderada vai ser aquela que, em geral, nós vamos considerar lá no estudo de probabilidade. Aqui nós temos que para a média aritmética, cada observação tem a mesma importância. Já para a média ponderada, as informações não têm a mesma importância. Devem ser levados em conta
o peso de cada uma das informações. Sendo assim, haverá agora uma mudança na representação matemática para determinar essa média ponderada. Então, nós temos que a média ponderada também nos traz um somatório, que vai desde um valor inicial até a quantidade total de dados, porém, ao invés de somar apenas os valores xi, ou seja, o dado 1, o dado 2, o dado 3, o dado 4, assim sucessivamente, nós devemos considerar também que existe um certo peso sobre cada um desses valores. E esse peso, ele precisa ser multiplicado por cada um. Então, nós teremos um peso multiplicando x1, mais um peso multiplicando x2, e assim sucessivamente. Após realizar esse somatório, nós temos ainda que dividir pelo peso total da observação. Então, fazer ainda um somatório de todos esses pesos. Bom, vamos entender um pouco melhor esse assunto por meio do exemplo. Consideremos que um professor informe à classe que haverá 2 exames parciais, valendo cada um 30% da nota. E, além disso, haverá um exame final, valendo 40% da nota. Olha só que esses exames têm pesos diferentes. Um aluno, ele obtém desempenho 70 na primeira avaliação, 65 na segunda e 80 no exame final. Como que nós vamos determinar a média final desse aluno? Para determinar essa média final, nós vamos ter que determinar uma média que seja ponderada. Isso porque estamos considerando avaliações que têm pesos diferentes. Então, são 2 com peso 30, então de 30%, vai corresponder a 60%, e uma de 40%, assim fechamos o 100%. Bom, na primeira avaliação de peso 30, a nota obtida foi 70. Então, temos 70 vezes 30%. Nos nossos cálculos, nós não utilizamos diretamente a porcentagem. Nós temos que transformar em um valor decimal. Como que nós realizamos essa transformação? Eu não estou dizendo aqui que é 30%. Olha só como diz o nome, 30 por 30 por 100. Então, divido 30 por 100, vai dar 0,30. Então, 70 vezes 0,30, mais o 65 também vezes 0,30. E o 80 vezes 0,40, ou seja, o 40%. Perceba que aqui nós temos exatamente aquilo que foi dado na fórmula anterior. Veja que o 70 representa o nosso x1 multiplicado pelo W1. Nós temos x2 e eu posso dizer que está multiplicado também por W1, já que são iguais. E temos ainda o x3 multiplicado por 1W2. O que nós temos que fazer agora no denominador? Nós temos que dividir todo esse somatório por esses W's aqui, ou seja, por essas ponderações. Então, nós temos 0,30 mais 0,30 mais 0,40. Isso vai dar o inteiro, ou seja, dá o nosso 100%. Assim, temos como média ponderada 72,50. Perceba, portanto, nesse exemplo, que nós também estamos calculando uma média. Só que é uma média onde estamos envolvendo valores que têm pesos distintos. E esses pesos precisam ser considerados na determinação dessa média. Então, nós temos dados que têm determinado valor, determinada característica, que é distinta de um outro dado, que no caso é o que nós estamos chamando aqui de ponderação, representando por W. Bom, nós falamos tanto sobre dados agrupados, dados não agrupados, e sabemos que, em geral, esses agrupamentos ocorrem por meio de tabela, por meio da distribuição de frequência que foi estudado lá na primeira aula. Mas como que nós determinamos, a partir de uma tabela, como que nós determinamos essa média? Vamos ver como que fica essa situação. Então, nós vamos falar sobre a determinação de média de uma distribuição de frequência, ou seja, quando estamos trabalhando com tabelas. É calculada com base no valor e na frequência de cada classe. Então, nós temos a média, veja que a média aritmética simples, que é o x barra, onde nós vamos considerar todo aquele somatório de xi dividido por n, só que não vamos simplesmente fazer esse cálculo. Para cada um desses xi, nós vamos considerar também a frequência absoluta de cada um deles.
Então, estamos considerando a frequência da classe I. Para dados com perda de informação, utiliza-se, em lugar de xi, o ponto médio do intervalo. Bom, está difícil de entender o que isso significa? Estamos vendo aqui na situação que é possível determinar o ponto médio também quando estamos trabalhando com uma tabela, com dados organizados, com dados agrupados, porém, é necessário ter um certo cuidado. Dependendo da situação, se nós estamos trabalhando com certas classes, é preciso, nessas classes, trabalhar com um valor médio dentro delas. O que será que tudo isso significa? Vamos ver um exemplo. Lembra desse exemplo aqui? Nós vimos lá na primeira aula. Nós temos, considere os seguintes dados relativos ao número de acidentes diários em um grande estacionamento, durante um período de 50 dias. Então, aqui nós temos todas essas informações de números de acidentes que estão dados em forma de dados brutos, né? Nós não temos aqui esses dados organizados de uma maneira crescente ou decrescente. Então, ainda são dados brutos e temos no total 50 dados. Temos aqui 5 vezes 10, temos 50 dados. A partir desses dados, na aula anterior, nós já montamos uma tabela, onde nessa tabela nós determinamos qual que era a distribuição de frequência. Agora, o que nós queremos determinar é a média aritmética. Bom, nesse exemplo, o que nós tínhamos feito? Nós tínhamos determinado o número de classes. Vocês perceberam que nós tínhamos feito uma estimativa. Na estimativa, esse número de classes tinha dado o valor aproximado 7, só que como se trata de uma estimativa, não necessariamente vamos constituir 7 linhas, deu aqui no total 5 linhas, onde nós estamos trabalhando com valores que são discretos, portanto, estamos trabalhando com intervalos que são fechados dos dois lados, ou seja, como determinamos a amplitude 1, nós temos 0 e 1 que entra na primeira classe, o 2 e 3 entra na segunda classe, e assim sucessivamente até chegar no 9, já que são esses os valores que nós temos nos dados, do 0 até o 9, e a amplitude aqui sendo 1 em cada, onde precisamos ter o cuidado de um valor que entra em uma classe não pode aparecer em outra. Fazendo a contagem daqueles dados que foram estabelecidos ali no enunciado, que foram obtidos no enunciado, nós tínhamos que de 0 e de 1, nós temos que aparece 6 número de dias. Do 2 e do 3, nós temos 9, do 4 e do 5, 20, e assim por diante, chegando ao total de dados, que é de 50. Agora, vamos determinar o ponto médio. Veja que aqui nós já temos a classe e nós já temos também o FI. Esse número de dias representa a frequência absoluta. De acordo com o que foi dado, de acordo com a expressão matemática que foi formulada, nós temos que a média aritmética, quando trabalhamos com a distribuição de frequência, vai ser dada por FI vezes XI, fazer um somatório de todos esses FI e XI, dividido por N, que é o número total de dados que foram fornecidos. Bom, perceba que nós estamos trabalhando aqui com classes. E essa foi uma observação que foi dada no slide anterior. Quando estamos trabalhando com classes, com intervalos, é necessário, no momento em que for trabalhar com esse FI vezes XI, considerar o ponto médio da classe. O que isso significa? Veja que nós temos na primeira classe de 0 até 1. De 0 até 1, nós podemos aqui fazer uma soma, 0 mais 1, que vai dar 1, né? Só lembrando que aqui é o nosso FI, vai dar 1 e vamos dividir por 2. Vai dar um ponto médio 0,5. Faça a mesma coisa nas demais classes. 2 com mais 3 vai dar 5, 5 dividido por 2, 2,5. 4 com mais 5 vai dar 9, dividido por 2 dá 4,5. E continua esse processo até o final. Então, eu estou determinando médias aritméticas simples para determinar esse ponto médio. Agora sim, não vai ser essa frequência aqui que nós vamos agora, não vai ser aquele valor de xi que nós vamos agora considerar. O que nós vamos considerar aqui no nosso cálculo como sendo xi serão esses valores médios. Então, agora sim, vamos fazer o somatório, FI, XI. Então, de que maneira?
eu vou fazer esse ponto médio vezes o FI, 0,5 vezes 6 vai dar 3. 2,5 vezes 9 dá 22,5. 4,5 vezes 20 dá 90. E assim eu continuo até o final. Cheguei no final, como que eu vou obter esse somatório aqui? Somando todos os resultados. Somando, teremos 223. Agora sim eu tenho todas as informações necessárias para determinar essa média aritmética aqui. Então, o que nós vamos fazer? Nós temos como média aritmética os 223, que vai ser esse somatório FI, XI. E nós temos tudo isso dividido por 50, que é o valor de N, é o valor total que nós temos de dados. Dividindo, o resultado será 4,46. Então, esse é o resultado para a média aritmética, considerando esses valores que estão agrupados. Bom, nós estamos considerando aqui como determinar a média aritmética quando estamos trabalhando com classes. Mas e quando eu não tenho essa determinação de classes? Lembra que nós organizamos essas mesmas informações desse mesmo problema de uma outra maneira. Vamos recordar? Bom, nós vimos também que como são poucas as informações, nós podemos estabelecer como classe cada um daqueles valores, do 0 até o 9. Então, veja que cada um desses valores de 0 até 9 já é aquilo que nós estamos chamando de XI. Então, não tem necessidade agora de tirar uma média simples dessas nossas classes. Nós já temos também qual que vai ser a frequência absoluta, que é só fazer uma contagem de quantos zeros nós temos, de quantos uns, de quantos dois e assim sucessivamente. Então, para determinar o FI de XI, nessa situação vai ser bem simples. Basta fazer a multiplicação entre a classe e a frequência absoluta. Então, nós teremos aqui 0 vezes 3 vai dar 0, 1 vezes 3 que vai dar 3, o 2 vezes 4 que vai dar 8 e assim por diante. Chegando lá no final, eu faço o somatório. Fazendo esse somatório de XI vezes FI, nós teremos 222. Se eu quero determinar essa média aritmética, já sei qual é esse somatório e já sei qual é o valor de N, basta fazer o somatório dividido por N. Então, nós temos 222 dividido por 50. E, portanto, a média será 4,44. Então, veja que existe uma certa diferença aí no nosso resultado. Ainda que seja uma diferença mínima, percebemos que quando trabalhamos com dados agrupados ou com os dados não agrupados, nós temos uma certa diferença. Quando determinamos classes ou não, existe uma diferença nessa média aritmética. Dando sequência ao nosso estudo. Vamos falar agora de uma outra medida de tendência central, que é a mediana, cuja principal característica é que divide o conjunto de números em dois grupos que serão iguais. Bom, de uma maneira bem mais simples, nós podemos entender que a mediana de um conjunto de dados será aquele valor que vai ocupar a posição central de um determinado grupo de dados, sendo que esses dados estarão sendo considerados na forma de rol, estarão organizados. No Excel também existe um comando para a determinação dessa mediana, que é o MED. Para calcular a mediana, nós começamos, então, primeiramente, ordenando os valores em ordem crescente. Então, aqueles dados brutos nós colocamos em ordem crescente, determinando aquilo que nós chamamos de rol. Em seguida, conta-se até a metade deles, em geral a mediana, ela vai ocupar a posição N mais 1 dividido por 2. Então, guarde muito bem essa expressão aqui. Quando trabalharmos com esses valores de mediana, em geral, nós vamos utilizar essa expressão, que é o valor total com mais 1 dividido por 2. Quando trabalharmos com o número ímpar de valores, teremos que a mediana será exatamente o valor do meio. Agora, quando trabalharmos com o número par de unidades, com o número par de valores, então a mediana vai ser determinada a partir de uma média aritmética entre os dois valores que estarão localizados exatamente no meio de uma série numérica. Vamos entender melhor o que isso significa por meio do seguinte exemplo.
Nesse exemplo aqui, nós estamos considerando 4 tipos de amostras distintas. Então, aqui nessas amostras, eu tenho na primeira um certo grupo de dados. Veja que esse grupo de dados aqui ainda não está organizado. Eu preciso, primeiramente, fazer a ordenação. Então, ao fazer a ordenação, o que nós temos? Nós temos o 1 que aparece uma vez, nós temos o 2 que aparece 2 vezes, o 3 que aparece 3 vezes, o 4 4 vezes, o 4 2 vezes e o 5 2 vezes. E no total nós temos 9 termos. Vamos fazer esse processo para todas as demais amostras. Então, vou ordenar essa e ver quantos termos eu tenho no total. E também faço o mesmo processo para os demais. Como que nós vamos determinar a mediana? Para determinar a mediana, o primeiro passo vai ser interpretar o seguinte. Lembra daquela fórmula que acabei de falar para você gravar? Aquele n mais 1 dividido por 2? Então, vai entrar agora. Para determinarmos a mediana, nessa situação que é uma amostra pequena, é fácil. Só que se eu tivesse um número maior de dados, seria bem mais difícil determinar esses termos do meio. Eu teria que fazer todo um processo de contagem. Mas ao invés de perder tempo fazendo contagem, eu posso ir direto utilizar essa relação. O que eu faço? Eu pego a quantidade total de elementos, no caso da primeira amostra, essa quantidade total é 9, vou somar com 1, que é o que pede lá na expressão, 9 com mais 1 vai dar 10, dividido por 2 eu tenho 5. Isso significa que eu posso contar até o 5º termo, porque esse 5º termo é que vai ser a minha mediana. Então, veja que aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5. E é exatamente o termo do meio. Depois disso, eu tenho outros 4 termos também. Vamos fazer isso para cada uma das amostras. Então, na amostra 2, nós temos um total de elementos 10. 10 com mais 1 dá 11, dividido por 2 vai dar 5,5. Na amostra 3, 4,5. E na amostra 4, 5,5. Então, veja aqui em destaque, o que nós temos? Já vimos que o termo mediano, aqui na primeira amostra, é o 3. Agora, para os demais, deu um valor que não é discreto, deu um valor contínuo. Nesses valores, nós vamos considerar o seguinte, é 5,5? Então, quer dizer que eu tenho que considerar o 5 e o valor posterior. Então, veja que aqui eu contei 1, 2, 3, 4 termos, 5, 6. E como que eu vou determinar a mediana? De acordo com o que vimos na definição, vamos ter que tirar uma média aritmética desses 2 termos do meio. E a mesma coisa vai acontecer para os demais. Aqui eu pego o 4º termo e o 5º. Aqui eu pego o 5º e o 6º termo. Assim temos como mediana. Para a primeira amostra, o 3. Para a segunda amostra, eu somo 3 mais 4 vai dar 7, dividido por 2, 3,5. E aqui nos outros dois teremos 3 mais 3 dividido por 2 vai dar 3. Então, veja que esse processo de determinar a mediana, na verdade, é um processo bastante simples, não tem segredo, basta observar qual que é o termo do meio. Quando eu estou trabalhando com um valor par, eu não vou ter um termo exatamente no meio, eu terei 2 termos centrais. Aí eu tenho que somar esses 2, dividir por 2, aí sim eu consigo determinar qual é a mediana. Vamos continuar nosso estudo. Uma observação a respeito da mediana diz respeito a como medida de localização, ela é a mais robusta do que a média, ou seja, ela não é tão sensível às observações que são muito maiores ou muito menores do que as restantes. Então, como nós apenas estamos buscando quem é o termo central, quem é o termo do meio, não sofre grandes influências, como sofre a média quando nós alteramos um determinado valor dentro daquele grupo de dados. Estes valores são os responsáveis pela má utilização da média, em muitas situações em que teria mais significado utilizar a mediana, que seria, então, nas situações que, em geral, trabalhamos com dados muito discrepantes. Veremos que quando a distribuição é simétrica, a média e a mediana coincidem. Isso nós veremos ainda no final dessa aula. Ainda sobre a mediana, também é possível determinar esse valor por meio da distribuição de frequências. Na distribuição de frequências, nós vamos considerar essa expressão aqui. Então, para determinar a mediana a partir de uma distribuição de frequência, a partir de dados organizados em uma tabela, nós vamos utilizar essa expressão em que a mediana vai ser obtida a partir de LI,
que é o limite inferior da classe que contém a mediana, mais 1 dividido pela frequência da mediana. Então, nós temos aqui frequência da classe mediana. Tudo isso vezes n dividido por 2, onde já sabemos que o n é a frequência total, menos o somatório das frequências, ou seja, a soma de todas as frequências das classes anteriores à mediana. E ainda todo esse resultado multiplicado por c, que é a amplitude do intervalo da classe que contém a medida mediana. Bom, parece ser difícil essa expressão, mas vamos entendê-la aqui por meio de um exemplo. E para isso eu vou pegar aquele mesmo exemplo anterior, daquele dos acidentes, que lá nós já temos quais são as classes, né? Já foram determinados de 0 até 9, também já determinamos qual é o ponto médio, isso já fizemos anteriormente, e também já temos o valor de FI, já temos a frequência para cada uma das classes, qual que é o valor, quantos zeros e quantos uns nós temos, quantos 2, quantos 3 nós temos, ou seja, quantos termos temos em cada classe. Além disso, nós vamos precisar também da frequência acumulada, que estudamos lá na primeira aula. O que vai ser essa frequência acumulada? Nós vamos somando os valores ligeiramente anteriores. Então, veja que na primeira classe nós temos FI, que é 6. Então, aqui, frequência acumulada também é 6. Para a segunda classe, nós temos FI, que é 9, só que nós somamos com o FI anterior, da classe anterior. Então, teremos 9 com mais 6, deu 15. Para a terceira, somamos a sua frequência, que é 20, com as anteriores. Então, teremos 35. E assim, vamos indo até o final. Bom, então já temos frequência acumulada, né? Nós já temos todas essas informações. A partir dessas informações, nós temos então 50 observações, cuja mediana deve estar localizada na seguinte posição: 50 com mais 1 dividido por 2. Então, lembra da expressão? N mais 1 dividido por 2. Toda vez que eu quero determinar a mediana, eu vou utilizar essa relação. Então, nosso N é 50, com mais 1 dá 51. Quando eu divido por 2, dá 25,5. Assim, eu determino qual classe representa a minha mediana. Então, eu tenho que determinar onde que está localizado esse 25,5. Então, perceba, quando eu fiz a frequência acumulada, que até aqui eu tenho 6, até aqui eu tenho 15, e daqui para cá é que eu tenho 35. Quer dizer, então, que o 25,5 tem que estar aqui dentro. Então, essa é a nossa classe que contém a mediana. Bom, agora que já temos essas informações, nós poderemos partir lá para aquela nossa fórmula. Então, já considerando essa nossa tabela, considerando qual é a nossa classe mediana, e nós temos agora que identificar cada um desses termos que estão sendo dados aqui. Vamos começar pelo limite inferior da classe. Qual que vai ser o limite inferior da classe? Nós estamos falando da classe mediana, que é essa que está em destaque aqui, que nós escolhemos ela, por quê? Porque nós tivemos como valor mediano 25,5 e ele está inserido, então, nessa classe. Bom, o valor de limite inferior que temos nessa classe é o seguinte: o limite que nós temos é 4 e 5. Entre o 4 e 5, o 4 é o inferior, o 5 é o superior. Então, o limite inferior da classe é esse 4. Então, já temos esse valor ali. Precisamos ainda de outros valores. Do F da mediana, precisamos ainda também desse somatório e desse valor de C. Vamos começar pelo somatório. O que vai ser esse somatório de F? Somatório de F serão 15 dados, ou seja, a soma das frequências das classes anteriores. Então, nós temos a classe anterior 6, a outra anterior que é 9, e totalizamos assim 15. Além disso, vamos determinar F da mediana, ou seja, a frequência que temos na mediana, que, como nós já observamos, é o 20. E o C é a amplitude da classe. O que é a amplitude da classe? Qual que é a distância que temos aqui, desde o limite inferior até o limite superior? De 4 até 5, nós temos a amplitude, que é 1. Agora que já temos todos esses valores, basta fazer a substituição lá na fórmula. Então, veja o LI, que deu 4, mais 1 dividido pela frequência mediana, que é 20.
O N, que é 50 dados no total, dividido por 2, menos 15, que foi o somatório obtido aqui nessa frequência, o somatório das classes anteriores, vezes 1, que é a amplitude da classe. Agora, fazendo todo esse cálculo matemático, nós chegamos em 4,5. Então, sempre tomando cuidado para resolver essa operação, seguindo toda aquela ordem das operações que você estudou lá no 6º ano, né, na nossa antiga 5ª série. Sempre resolve primeiro o que está dentro de chaves, o que está dentro de colchetes, aquilo que está dentro de parênteses. E, não tendo essas restrições, nós começamos calculando sempre pela potenciação e radiciação, depois resolvemos multiplicação e divisão na ordem que aparece, e só por fim a soma e a subtração. Então, são os cuidados que você precisa ter ao trabalhar com esses valores. E também, quando trabalhamos com frações, é importante ter o cuidado que eu só posso somar ou subtrair frações quando elas têm denominadores iguais. Se não tem denominador igual, é necessário trabalhar com MMC, com mínimo múltiplo comum, ou também com a equivalência entre frações. Então, para quem ainda tem alguma dificuldade sobre isso, é muito importante pegar lá um livro de matemática básica e dar uma olhada, dar uma estudada. Na internet também existem diversos vídeos que vão te auxiliar. Vamos continuar. Então, agora vamos para a última medida de tendência central, que é a moda. A moda é o valor que aparece com maior frequência na amostra. Então, olha só, essa moda aqui, nós podemos entender, de certa forma, como aquela moda que nós falamos no cotidiano. Como que quando você sai na rua, você sabe que uma determinada roupa está na moda, porque aparece com muita frequência, não é isso? Se você sai na rua e vê que uma determinada roupa, com frequência você está encontrando ali alguém utilizando, é porque aquela roupa está na moda. É a mesma coisa que nós vamos entender para a moda aqui nos nossos dados estatísticos. Vai ser aquele valor que aparece com maior frequência. Vamos continuar. Um conjunto de dados pode não apresentar moda, pode apresentar uma moda, 2, que é o que chamamos de bimodal, 3, que é o trimodal, 4 ou mais do que 4, que seria o polimodal. Então, o interessante aqui é destacar isso. Ainda que estejamos falando dessa medida de tendência central, que é a moda, pode ser que em uma determinada situação eu possa encontrar essa moda, posso não encontrá-la ou posso encontrar mais de uma vez. Para entender um pouco melhor sobre a moda, vamos analisar o seguinte exemplo. Aqui nós temos um certo conjunto de dados. Nesse conjunto de dados, nós podemos perceber que aparecem com maior frequência o 2, que vai aparecer 3 vezes, e aparece também o 3 também 3 vezes. Sendo assim, nós temos uma situação que é bimodal. Então, nós temos aqui um total de 2 modas, que são o 2 e o 3. Os dois aparecem mais e com a mesma frequência, e, portanto, são os nossos valores modais, que nós chamamos de bimodais. Então, são aqueles valores que mais aparecem. Bom, nós estamos falando aqui de moda quando trabalhamos com dados simples, ou sejam eles na forma que não estão agrupadas, né, seja na forma de rol, seja na forma de dados brutos. Mas e quando trabalhamos com dados agrupados? E quando trabalhamos com uma distribuição de frequência? Como que determinamos essa moda? Vamos verificar. Então, moda para uma distribuição de frequência. Quando não há perda da informação, a moda ela é idêntica ao valor da classe modal, ou seja, da classe que aparece com maior frequência. Então, continua sendo ainda a mesma definição. Quando há perda de informação, a moda representa os valores de x correspondentes aos pontos de ordenadas máximas da curva. Bom, de uma maneira mais matemática, de uma maneira mais precisa, como que nós vamos determinar esse valor da moda na distribuição de frequência? Nós teremos uma expressão matemática bem parecida com aquela que utilizamos para a mediana, com algumas pequenas diferenças. Nós vamos aqui considerar também o LI, que é o limite inferior da classe que contém a moda. Nós vamos considerar ΔI dividido por ΔI mais ΔI. Já vou chamar a sua atenção aqui para o seguinte.
Toda vez que vai aparecer essa letra grega aqui, que é o delta, nós estamos falando de um cálculo que é uma diferença, que é um cálculo de menos, de subtração. Uma subtração sempre entre dois números. O que diferencia o delta 1 do delta 2? O delta 1 vai representar o excesso da frequência modal sobre a da classe imediatamente anterior, enquanto que o delta 2 também representa esse mesmo excesso, porém da classe posterior. E ainda continuamos aqui multiplicando por C, onde esse C continua sendo a amplitude do intervalo da classe modal. Vamos entender tudo isso por meio do exemplo. Então, veja que estamos ainda naquele mesmo exemplo, falando sobre aquela situação dos acidentes ocorrendo em 50 dias. Então, nós temos aqui as nossas 5 classes, envolvendo os nossos dados de 0 até 9, cuja amplitude de cada classe é 1. E nós temos aqui o número de dias, que representa a nossa frequência absoluta, quantas vezes aparece cada valor em cada uma dessas classes. E aqui já deixo para você qual que vai ser a nossa expressão matemática para determinar a moda nessa distribuição de frequência. Nós precisamos, primeiramente, determinar cada um desses valores. Só que antes de determinar cada um dos valores, nós precisamos interpretar qual que vai ser a nossa classe modal. Como que interpretamos isso? Basta verificar aqui na nossa coluna que nos dá a frequência, qual que vai ser a classe que aparece com maior frequência. Ou seja, qual que apresenta o valor da frequência absoluta maior. Então, dentre esses valores, o maior deles é o 20. E, portanto, essa vai ser a nossa classe modal. A partir disso, nós vamos agora analisar os demais dados. Então, veja que determinada classe modal é possível já estabelecer qual que é o valor de LI. Lembra que o LI é o limite inferior da classe. Então, nesse caso, o limite inferior é o 4. Determinando o delta 1 e o delta 2, nós teremos o seguinte. Lembra que o delta 1 é aquele excesso que corresponde à classe anterior. Ou seja, nós vamos fazer uma diferença entre a frequência da classe modal, que no caso é 20, menos a frequência da classe anterior, que é 9. Então, 20 menos 9 vai dar 11. Para o delta 2, nós também determinamos um excesso, porém consideramos agora a classe modal, que é 20, então a frequência dessa classe modal, e a frequência posterior, que é 10. Então, 20 menos 10 igual a 10. E a amplitude dessas classes, como podemos visualizar, é 1. Então, vai de 0 até 1, vai de 2 até 3. A diferença que temos entre limite inferior e superior é sempre 1. Dadas essas informações, substituímos lá na expressão dada. Assim, nós temos a moda, que vai ser igual ao limite inferior, que é 4, mais o delta 1, que deu 11, dividido pelo somatório entre o delta 1 e o delta 2. Então, 11 com mais 10, vezes a amplitude, que é 1. Resolve primeiro o que está dentro do parênteses, então teremos 11 dividido por 21. Depois, multiplicamos o resultado por 1 e só por fim é que somamos por 4. Então, olha só a ordem das operações. Vamos chegar no resultado de 4,52. Bom, nós determinamos várias informações, todas essas medidas que são chamadas de tendência central, que, como eu já tinha mencionado lá no início, é uma maneira de sintetizar ainda mais os nossos dados obtidos por meio de uma pesquisa estatística. Então, sintetizamos de maneira a determinar valores que serão representativos de toda a nossa amostra ou de toda a nossa população. São representativos no sentido de que estamos determinando valores que são centrais e que os demais valores, os demais dados, estão todos ali em torno desses valores centrais, seja a média, seja a moda, seja a mediana. Mas aí agora eu te pergunto o seguinte, com perda ou sem perda de informação, seria a maneira mais interessante de analisar esses valores centrais? Antes de falarmos sobre isso, gostaria então de deixar aqui alguns segundinhos para você refletir sobre isso, sobre as informações que nós determinamos até agora, sobre os resultados que obtivemos até agora por meio desses exemplos.
E então, com perda ou sem perda? Vamos analisar? Então, aqui nós temos aquelas tabelas, né, que já foram obtidas para aquela mesma situação problema envolvendo os acidentes em 50 dias, onde no primeiro caso nós estamos analisando a situação em que é sem perda, onde nós temos que cada um dos valores constitui uma classe, e o outro é com perda, onde nós temos a distribuição de classes de acordo com uma amplitude em cada uma delas. Para cada uma dessas situações, nós podemos observar os valores para a média, para a moda e para a mediana. Então, para sem perda, o que foi obtido? Nós tivemos uma média de 4,44. Com perda, a média foi de 4,46. Então, existe aqui uma certa diferença e, dependendo da situação, acaba sendo uma diferença significativa. Para o caso da mediana, no caso da sem perda, tivemos o valor 4. Para o valor com perda, nós tivemos uma mediana 4,5. Então, também uma certa diferença considerável. Para a moda, quando trabalhamos com sem perda, tivemos dois valores na moda, o 4 e o 5. Enquanto que para o com perda tivemos um valor aproximado de 4,52. Então, de certa forma, aqui nós podemos interpretar que não temos um único valor que representa a moda, só que não me dá essa informação precisa de quais são exatamente esses valores, que lá pelo sem perda observamos que são o 4 e o 5. Então, existem sim algumas informações que, quando trabalhamos com o caso sem perda, acabam sendo perdidos, né? Acabam sendo valores que ficam omitidos e que só fica claro quando trabalhamos com um processo que é sem perda, quando utilizamos todos aqueles valores como sendo cada um deles representativo da nossa classe. Vamos continuar. Então, qual das medidas de tendência central é a melhor? Bom, não existe uma resposta precisa para isso. Vai depender da situação. Ou seja, não há critérios objetivos para determinar a medida mais representativa para todos os conjuntos de dados. Dependendo do fenômeno, pode ser que a média seja melhor. Dependendo se eu estou trabalhando com valores que são discrepantes, a média já não é tão interessante. Aí eu posso estar trabalhando com a mediana. Então, vai depender muito da situação. As diversas medidas de tendência central têm diferentes vantagens e desvantagens. Vamos analisar algumas delas. Então, aqui nesse quadro, nós temos resumido algumas definições, alguns conceitos relacionados às vantagens e desvantagens para cada uma das medidas de tendência central, para a média, a mediana e a moda. Então, a definição. Para a média, nós temos aquela definição em que a média será o x barra, que representa o somatório de todos os dados, dividido pelo total de dados. A mediana, basta determinar qual é o valor que está no centro, que está no meio, após organizarmos todos os dados na forma de rol. E a moda é o valor que mais aparece, então é o valor mais frequente dentre os nossos dados. Quão frequente será cada medida? Quão frequente elas são utilizadas? A média, como eu já disse, é a mais usada. Inclusive, antes de iniciar essa disciplina, tenho certeza que você, em algum momento, já deve ter calculado a média em alguma situação. A mediana é usada comumente, então, muitas vezes acaba sendo utilizada, e a moda apenas algumas vezes. Quanto à existência, a média existe sempre, para qualquer situação. A mediana também sempre existe. Agora, a moda, nós vimos que é possível obter uma moda, é possível obter 2, 3, 4, e ainda assim é possível que não exista a moda para uma determinada situação. Leva em conta todos os valores? A média, sim. Eu tenho que somar todos os valores e dividir pela quantidade total de dados. A mediana, não. Na mediana, apenas consideramos o termo que está ali no meio, ou no máximo 2 termos dos quais tiramos a média, quando o valor de quantidade de dados é par. E a moda também nós não consideramos todos, estamos considerando apenas aquilo que mais aparece, aquilo que aparece com maior frequência. É afetada pelos valores extremos? A média, sim. Lembra que falei dos valores discrepantes? Se eu tenho lá uma sala
de aula, onde a maioria dos alunos tirou a média entre 6 e 7, mas eu tenho um ou outro que tirou 0 ou tirou 10, sendo esses a minoria, aí esses valores com certeza vão interferir muito no cálculo dessa média. No caso da mediana, como eu só quero o termo do meio, então não será afetado pelos valores extremos. Independente dos valores extremos, o termo do meio será sempre o mesmo. E no caso da moda também, independente dos termos extremos, a moda basta verificar qual que mais aparece. Quais são as vantagens e desvantagens de cada uma dessas medidas de tendência central? Da média, ela funciona bem com muitos métodos estatísticos, tanto que você perceberá que utilizaremos essa ideia de média com frequência. A mediana, ela costuma ser uma boa escolha se há alguns valores extremos, que são aqueles casos, então, em que envolvemos muitas discrepâncias, em que a média já não é um caso tão satisfatório. E a moda, ela será apropriada para dados ao nível nominal. Então, lembra do nominal? Nós vimos que esse nominal é quando estamos trabalhando com atributos, que estamos trabalhando com certas características, certas qualidades. Bom, vamos fixar um pouco melhor tudo isso que nós vimos? Vamos para uma atividade? Então, nessa atividade, nós temos que uma equipe de especialistas do Centro Meteorológico de uma cidade mediu a temperatura do ambiente, sempre no mesmo horário, durante 15 dias intercalados a partir do primeiro dia de um mês. Esse tipo de procedimento é frequente, uma vez que os dados coletados servem de referência para estudos e verificação de tendências climáticas ao longo dos meses e dos anos. As medições ocorridas nesse período estão indicadas na seguinte tabela. Então, aqui nós temos uma tabela relacionando o dia do mês com a temperatura registrada nesses dias. Então, em relação à temperatura, queremos saber quais são os valores da média, da mediana e da moda. Bom, então, dadas essas informações, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer é a nossa distribuição de frequência. Então, perceba que, como são poucos valores, nós podemos trabalhar com a situação sem perda. Então, podemos estabelecer cada valor como representando uma classe. A partir dessas classes, a partir de cada um desses valores, observamos com qual frequência eles serão verificados no decorrer do mês. Então, nós temos o 13,5, que vai aparecer 4 vezes, e vamos fazendo essa contagem para todos os demais. Como nós estamos considerando 15 dias, então o total dessa frequência tem que chegar nesse 15, onde esse 15 é o que vai representar aquilo que chamamos de N, quantidade total de dados. Tendo feito isso, vamos determinar tudo aquilo que está sendo pedido, começando pela média. O que vai ser a média? Perceba que para a média que nós vamos ter que somar todos os valores. Só que tem um detalhe. Perceba que o 13,5, eu não vou contar ele uma vez. Ele aparece 4 vezes. Então, eu tenho 4 vezes 13,5. Mais o 14, que só aparece uma vez, o 15,5 só uma vez, o 16 também. Olha só o 18, aparece 2 vezes. Então, 2 vezes 18. E vamos fazendo isso para todos os termos. No final, eu vou dividir tudo por 15. Então, veja como que eu faço o cálculo. Primeiro, eu faço as multiplicações de cada um desses termos aqui, para só depois eu somar todos os resultados e só por fim é que eu vou dividir por 15. Assim chegaremos na média que será 17. Então, essa é a média de temperatura registrada. Agora, para determinar a mediana, primeiro nós precisamos determinar a posição dessa mediana. Lembra da expressão N mais 1 dividido por 2 que eu pedi para você gravar? Vamos utilizá-la novamente. Toda vez que eu vou determinar a mediana, eu preciso dessa posição. Então, nós vamos considerar o N. O N, aqui na nossa situação, será 14 com mais 1. Na verdade, 15 com mais 1. Depois, por favor, somente corrija, né? Nós temos total 15 termos. Então, será 15 com mais 1 vai dar 16 dividido por 2. Então, na verdade, ao invés de 7,5, nós teremos 8. E nós vamos encontrar onde que o 8 estará localizado. Então, veja que aqui já temos 4, com mais 1 dá 5, com mais 1 dá 6, com mais 1 dá 7, com mais 2 dá 8. Então, nós temos aqui 4, né? 5, 6, 7,
com mais 2 vai dar 9. Quer dizer que o 8 ele está inserido aqui dentro. Aqui nós temos o 8 e o 9. Então, essa vai ser a nossa classe mediana. Nessa classe mediana, a temperatura registrada é de 18. Então, mediana, no caso, é 18. E a moda é aquele valor que mais aparece. E isso daqui é bem simples de determinar. Nós temos, então, que aquele valor que mais aparece, considerando as frequências, é o 13,5. Ele vai aparecer 4 vezes. Então, é assim que resolvemos essa situação. Bom, eu tinha mencionado ainda lá no início que essas tendências de medida central, média, moda e mediana nos ajudam a sintetizar ainda mais as nossas informações, os nossos dados estatísticos. Só que quando fazemos essa síntese, temos que prever que existem erros. E esses erros, essas certas dispersões, certos afastamentos, nós vamos estudar agora. Então, acompanhe. Então, medidas de variabilidade ou de dispersão. Entramos agora naquelas medidas de dispersão ou de afastamento, que indicam se os valores estão relativamente próximos ou não uns dos outros, sobretudo se estão próximos ou não da média, da moda ou da mediana. Na análise de um conjunto de dados, é necessário que sejam observados tanto as informações relativas à localização, que são as medidas de tendência central, quanto as informações de dispersão, que são o que chamamos de medidas de variabilidade. Então, são os dois processos que precisam ser inseridos nessa nossa análise. Nós vamos estudar 4 medidas de dispersão, que são elas: a amplitude, a variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação, sendo que todas elas, com exceção da amplitude, têm o ponto de referência na média. Então, lembra que eu falei que a média é aquilo que mais vamos utilizar. Em cada caso, o valor 0 indica ausência de variação. Ou seja, se nós tivermos um resultado 0 é porque não há variância, não há uma variação. Por exemplo, se eu estiver considerando um certo conjunto de dados, onde todos os dados são iguais. Então, vamos supor lá que eu tenho aqui um dado que é 5, 5, 5, 5, 5 e assim sucessivamente, sendo tudo 5. Quando eu vou determinar qual que é a variação que teremos aqui nessa situação, não vai haver variação. Afinal de contas, todos os dados são iguais. Então, no caso, a variação terá um resultado 0. Vamos começar conhecendo a nossa primeira situação envolvendo medidas de variação, que diz respeito à amplitude. Então, amplitude, ou também podemos chamar de intervalo, é a diferença entre o maior e o menor valor. Simplesmente isso. Ou seja, entre os valores extremos, a nossa amplitude será um valor x máximo menos um valor x mínimo. Só que quando fazemos isso, veja que existe um certo inconveniente. Isso porque nós estamos considerando apenas os extremos. Nesse processo de amplitude, estamos totalmente desconsiderando todos os valores contidos, que estão inseridos entre esses extremos. Então, só levamos em conta os 2 valores extremos da série, descuidando de todo o conjunto de dados. Ela é apenas uma indicação aproximada da dispersão ou da variabilidade, então não vai nos fornecer uma informação que será totalmente confiável. Então, apenas nos dá uma certa ideia. Faz-se uso da amplitude total quando se quer, por exemplo, determinar a amplitude da temperatura em um dia ou no ano, em estudos sobre controle de qualidade ou como uma medida de cálculo rápido. Então, veja que essa amplitude, na verdade, nos vai dar uma visão geral, nos dá uma certa noção do que está acontecendo. Só que como eu desconsidero todas aquelas informações intermediárias, eu desconsidero todos aqueles dados inseridos entre esse valor máximo e esse valor mínimo, não tenho pela amplitude um valor tão preciso assim a respeito de variabilidade. Então é preciso ter cuidado, pois não vai ser em todas as situações que será possível utilizar essa nossa medida de dispersão. Continuando. Vamos ver um exemplo. Calcule a amplitude dos seguintes conjuntos de dados. No primeiro conjunto de dados, nós temos aqui o 15, o 15, o 12, 14, 16, 16, 4 e 15. E temos ainda um outro segundo conjunto de dados. Perceba que nenhum deles está ordenado, não tem nenhum deles em rol. Vamos determinar a amplitude no primeiro caso. No primeiro caso,
Para determinar a amplitude, primeiro nós vamos ter que fazer aqui o seguinte, nós vamos ter que ordenar, nós vamos ter que transformar esses dados brutos em ROM. Então, ordenando de maneira crescente, nós temos o 4, o 12, o 14, 3 15 e 2 16. Como que vamos determinar a amplitude? Basta pegar os valores extremos, o máximo menos o mínimo. Nessa situação, o nosso máximo é o 16, o nosso mínimo é o 4. Então, 16 menos 4 é 12. No segundo caso, mesma situação. Também vou fazer a ordenação, então escrevo todos os dados brutos em forma de ROL, determino a amplitude pegando o valor máximo e o mínimo, que vai ser o 16 menos 4, e veja que o valor será, portanto, o mesmo. Teremos como resultado o 12. Se a amplitude não é tão interessante assim, então vamos conhecer agora as outras medidas que nós temos para calcular a dispersão. Vamos começar pela seguinte. Pela variância, que vamos utilizar com certeza com muita frequência. Na variância, nós temos uma fórmula específica. Aqui nós temos S ao quadrado, que vai representar a variância, que vai corresponder a um certo somatório, envolvendo cada um dos termos menos a média aritmética simples. E esse resultado vamos elevar ao quadrado. Por fim, dividimos tudo isso por N, que é o número total de dados, menos uma unidade. Vale destacar que pelo Excel também é possível fazer esse cálculo pelo comando var_a. Quando se deseja a variância populacional, deve-se mudar essa fórmula aqui. Lembra que lá na primeira aula eu trouxe uma tabela mostrando algumas diferenças das nomenclaturas que utilizamos quando trabalhamos com população e quando trabalhamos com amostra? E eu falei para você que era muito importante ter aquele cuidado, porque são esses símbolos que vão nos dizer quando eu estou trabalhando com a população ou quando eu trabalho com uma parte dela. Então, nesse caso aqui, se refere à amostra. Então, para a amostra, temos a variância como sendo S ao quadrado. Para trabalhar com uma população, aí eu uso a mesma fórmula, só que eu não vou chamar de S ao quadrado, eu vou chamar de sigma ao quadrado. Além disso, haverá uma pequena mudança na fórmula. Ao invés de considerar n menos 1, eu vou considerar apenas dividido por n. Usualmente, nós vamos utilizar a variância amostral, então por isso que eu trouxe ela já aqui em destaque para você. A variância também poderá ser utilizada para trabalharmos com a distribuição de frequências, onde na distribuição de frequências nós consideramos a mesma expressão e onde destacamos o xi como sendo o ponto médio da classe. Vamos ver então, ainda falando um pouco sobre essas medidas de dispersão, antes de analisarmos um exemplo, vamos verificar aqui o desvio padrão. O desvio padrão, ele foge à falha que ocorre na amplitude, por levar em conta todos os valores em questão. É muito mais conveniente no cálculo da dispersão. Então, além daquela nossa variância, também existe o desvio padrão. E por que que antes de trazer um exemplo eu trouxe o desvio padrão? Porque a variância, na verdade, nós perceberemos que será um passo intermediário para que possamos calcular esse desvio padrão aqui. Olha só, perceba que o nosso desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Ou seja, nós temos a fórmula da variância que vai ser totalmente calculada e o desvio padrão, basta pegar o resultado obtido e determinar a sua raiz quadrada. Então, em geral, nós vamos utilizar o desvio padrão, só que para chegar no desvio padrão, será necessário primeiro determinar qual que vai ser a variância. E, portanto, é o desvio padrão que será o mais utilizado aqui nas nossas práticas. Também é possível determinar pelo Excel, pelo comando desv_pad_a. Bom, então nós vimos aqui, já em resumo, duas medidas de dispersão, né? Na verdade foram três, nós vimos a amplitude, só que como eu disse, ela não é muito precisa, e nós temos aqui outras duas, que diz respeito à variância e ao desvio padrão. Como eu mencionei, o desvio padrão vai ser o mais utilizado, só que para chegar no desvio padrão, nós vamos ter que passar primeiro pela variância.
Então, a partir do resultado da variância, é que nós extraímos dela a raiz quadrada e assim determinamos qual vai ser o desvio padrão. Vamos para mais algumas informações. Como anteriormente, a substituição de n menos 1 por n produz as fórmulas para a população. Então, a mesma situação vale agora para o desvio padrão. Se ao invés de estar trabalhando com a amostra, eu estiver trabalhando com a população, eu preciso ter o cuidado de substituir aquele n menos 1 por n. E preciso ter o cuidado também para não chamar a nossa variância de S ao quadrado e não chamar o nosso desvio padrão de S. Eu vou ter que trocar o S pelo sigma. A unidade na qual o desvio padrão é expresso será a mesma dos dados originais. Então, se eu estou trabalhando com a situação que é em metros, nós teremos o desvio padrão também em metros. Se eu tenho em quilogramas, nós temos padrão também em quilogramas. Então, a mesma unidade usada nos dados será usada aqui para o desvio padrão. Ou seja, se os dados são em reais, o desvio padrão também será em reais. E essa variância em reais ao quadrado. Na sequência, nós vamos trabalhar com o desvio padrão, considerando a distribuição de frequências. Então, veja que para a distribuição de frequências, consideramos também aquela mesma fórmula. A única coisa que vamos fazer é determinar a raiz quadrada da variância. Vamos ver um exemplo. Considere a amostra das velocidades máximos em quilômetros por hora das 5 voltas dadas em um teste de Fórmula 1. Aqui nós estamos considerando as velocidades 190, 198, 196, 204 e 202. Nessas condições, pede para determinar qual que será a média mediana das velocidades, qual que será a variância e qual que será o desvio padrão. Então, de certa forma, estamos agora unindo em uma única atividade, em um único exemplo, várias das informações que nós já tivemos por meio dessa nossa segunda aula. Vamos ver como que fica a resolução. Então, no exemplo, nós vamos determinar a média, a mediana, a variância e o desvio padrão. A moda, em geral, não é tão utilizada. Então, basta aqui a média e a mediana para trabalharmos com a variância e o desvio padrão. Primeiro passo, nós temos os dados na forma bruta, vamos escrevê-los em rol, vamos transformar em rol. E, para isso, organizamos na forma crescente. Então, temos 190, 196, 198, 202 e 204. Tendo feito isso, vamos determinar a média, que vai ser aquela média aritmética simples. Como que eu faço? x1 mais x2 mais x3 mais x4 mais x5, onde esses x são 190, 198 e assim por diante. Somo todos eles e divido por n. No caso, qual que é o n? É o número total de dados, que na situação são 5. Ao fazer isso, ao ter somado e depois dividido, chegaremos na média aritmética simples, que é de 198. Agora, vamos determinar a mediana. Lembra que para determinar a mediana, eu sempre calculo primeiro a sua posição. Não se esqueça disso. Cuja posição vai ser n mais 1 dividido por 2, onde o nosso n, no caso, é 5. Então, 5 com mais 1 vai dar 6, dividido por 2 vai dar 3. Quer dizer que a mediana é o valor que está na nossa terceira posição. Ou seja, temos então que a nossa mediana é 198. Então, nós temos 1, 2, 3, terceira posição. Além desses valores, foi pedido também a variância. E foi pedido também o nosso desvio padrão. Para determinar a variância, o que nós precisamos? Nós precisamos dessa distância xi e x barra, que é a nossa média, então essa média aqui que é o nosso x barra, e xi é cada um dos termos, é o 190, é o 196 até o 204. Vamos fazer esse somatório e elevar tudo ao quadrado. E só depois vamos dividir por n menos 1, onde esse n é o total de termos, que é 5. Para fazer isso, fica bem mais fácil se organizarmos as informações por meio de uma tabela de frequências. Aqui não apareceu a barra, mas é o nosso x barra. Bom, então aqui nós temos como informações do 190 até 204, cada um deles é o que nós estamos chamando de xi. Nós vamos primeiro determinar xi menos x barra, que é
a média, e que, como nós vimos, essa média deu um valor de 198. Então, vamos fazer esses cálculos. Então, nós teremos 190 menos 198, vai dar menos 8. Bom, só que eu não vou trabalhar aqui com esses valores negativos. Então, vamos considerar esses resultados em módulo. Então, consideramos apenas 8. 198 menos 196 menos 198 vai dar menos 2. Deixa aqui 2 positivo. Então, veja o que nós estamos fazendo. Cada um desses termos aqui, xi, menos a nossa média aritmética, que era de 198. Depois, pegamos esses resultados e elevamos ao quadrado. Assim, vamos obter 8 ao quadrado, que dá 64, 2 ao quadrado, que dá 4, 0 ao quadrado dá 0, 4 ao quadrado, 16, 6 ao quadrado, 36. E vamos fazer o que está pedindo aqui, que é o somatório. Veja que nós já fizemos xi menos x barra, está aqui na nossa segunda coluna. Já fizemos também esses resultados ao quadrado, está aqui na terceira coluna. E agora que já temos todos esses valores, somamos todos eles. Então, somando, teremos um total de 120. Agora sim, podemos calcular a variância. Portanto, nós temos 120, foi o valor total dado aqui, dividido pela quantidade de dados, que é 5. Então, temos 5 menos 1. Isso daqui vai dar 30, ou seja, 120 dividido por 4. Temos como resultado 30. Bom, mas não foi pedido somente a variância. Nós queremos também saber o desvio padrão. E lembra que eu falei que o desvio padrão, para chegarmos nesse resultado, nós temos como processo intermediário a variância. Então, se eu já tenho a variância, eu consigo determinar o desvio padrão. De que maneira? Extraindo a raiz quadrada do nosso resultado. Veja como que fica. Então, o desvio padrão simplesmente é fazer o quê? Pegar esse nosso s ao quadrado aqui e extrair a sua raiz quadrada. Então, nós teremos que o S, que é o símbolo que temos do desvio padrão, será a raiz quadrada de 30, que vai dar aproximadamente 5,48. Então, esse é o resultado que nós temos para essa situação. E aí, conseguiu então entender como que ficou essa situação? Mas veja que nós trabalhamos agora com aqueles valores ali inteiros. Nós trabalhamos com aquelas classes que, na verdade, eram representadas pelos dados. Mas e quando nós estamos trabalhando com classes envolvendo uma certa amplitude? Como que nós fazemos essas análises? Vamos ver outro exemplo. Bom, então veja que nós já determinamos ali a variância, e nesse segundo exemplo agora nós teremos: calcule a variância e o desvio padrão da seguinte distribuição, considerando que a distribuição é de uma população e também considerando quando a distribuição será de uma amostra. Então, já para a gente ir percebendo a diferença quando eu trabalho com população e quando eu trabalho com amostra. E para isso vamos partir das mesmas informações. Nós temos aqui uma situação hipotética, onde estamos trabalhando com uma certa classe. Nessa classe, nós temos uma amplitude que podemos perceber que é 4. Então, ó, vai de 0 até 4, vai de 4 até 8, vai de 8 até 12. Então, essa distância entre os valores de limite inferior e superior é 4. E ainda tem um detalhe, veja que é fechado para o inferior e é aberto para o superior. Quer dizer, então, que o inferior entra, o 0 ele é considerado na primeira classe, só que o 4 não. O 4 ele só será considerado na próxima classe, onde ele é fechado. Assim, eu garanto que esses valores estarão inseridos em uma única classe. E já foi dada também com que frequência cada uma dessas classes estão sendo consideradas. Então, vai ser a partir dessas informações que nós vamos agora resolver a situação proposta. Aqui nós temos a classe e já temos a frequência absoluta. E já sabemos que no total serão 20 termos. E aqui estamos considerando primeiramente uma situação para a população. Então, para a população, tem aquela mudança lá na fórmula. Ao invés de trabalhar com a variância, que é S ao quadrado, nós usamos sigma ao quadrado. E ao invés de dividir por n menos 1, nós dividimos por n. Então, são alguns cuidados que precisamos ter. Para o valor de xi, nós teremos 2
6, 10, 14 e 18. Para o valor de FI vezes XI, o que nós vamos fazer? FI vezes XI, basta fazer a multiplicação. Só lembrando, então, né, que o valor de XI corresponde a cada uma das nossas informações, a cada um dos nossos dados. Aqui temos FI vezes XI, vai dar 2 vezes 2, 4, 6 vezes 6, 36 e assim sucessivamente. Vou fazer o somatório. Somatório de FI com XI vai dar 180. Agora fazemos XI menos a média. O que vai ser, então, agora essa média? A média vai ser pegar esse valor total, 180, dividido por 20, que é o total de termos que temos aqui na situação. Vai dar como resultado o 9. Então, nós vamos pegar cada um daqueles xi e diminuir por 9. Então, teremos 2 menos 9. Ao fazer esse 2 menos 9, teremos resultado menos 7, mas considerando em módulo da 7 positivo. Depois, vamos fazer o 6 menos 9, vai dar menos 3, então 3 positivo, e assim sucessivamente. Na sequência, vamos elevar cada um desses resultados ao quadrado. Então, teremos 7 ao quadrado vai dar 49, 3 ao quadrado vai dar 9, e assim por diante. Depois, vamos multiplicar esses quadrados por FI, pela frequência. Assim, teremos 2 vezes o 49 vai dar 98. 6 vezes 9 vai dar 54. E assim sucessivamente, chegando no resultado final de 316. Agora sim, podemos determinar qual que vai ser a nossa variância para a população. Então, veja que para a variância da população, nós estamos considerando esse resultado final, 316, dividido por 20, que é o valor de N. Veja que eu não tenho que fazer N menos 1, somente N. Vai dar um resultado de 15,8. Agora, fazemos o mesmo processo, porém para a amostra. É o mesmo processo, é o mesmo resultado que vai ser dado. A única diferença é que para a amostra eu vou chamar agora de S e não de sigma, e eu vou dividir por N menos 1. Então, o que nós temos? 316 dividido por 19, ou seja, 20 menos 1, vai dar 16,6. E assim também posso determinar o desvio padrão, que vai ser a raiz quadrada desse valor, que será 4,08. Bom, então acabamos de ver agora um exemplo envolvendo uma situação de classes, onde eu também consigo trabalhar com essas ideias de variância e de desvio padrão. Existe ainda uma outra situação que trabalhamos com medida de dispersão. Vamos conhecer. Então, diz respeito ao coeficiente de variação, que é a medida de variação útil para comparar conjuntos de dados que são diferentes. Fornece uma ideia da precisão de um experimento ou da dispersão de um conjunto de dados e geralmente é usado na forma de percentual. Esse coeficiente de variação vai ser determinado a partir do desvio padrão, então veja que eu vou precisar calcular o desvio padrão primeiro, dividido pela média aritmética simples, ou seja, S dividido por x barra, onde o S estamos trabalhando com a amostra. Como eu vou dar o resultado em porcentagem? Então, vezes 100. Ali na sequência, vamos ver um exemplo. As várias medições do diâmetro de um mancal, esse mancal aqui é uma peça metálica usada na área de mecânica, efetuadas por meio de um aparelho que é chamado de micrômetro, acusaram uma média de 2,49 milímetros e um desvio padrão de 0,012 milímetros. E as várias medições do comprimento natural de uma mola não distendida, efetuadas com outro micrômetro, acusaram uma média de 0,75 centímetros e um desvio padrão de 0,02 centímetros. Qual dos dois micrômetros é relativamente mais preciso? Então, veja que nós já temos as informações necessárias, já foram dados os valores da média e já foram dados também os valores de desvio padrão. Basta considerar a expressão que foi dada.
Então, para o micrômetro 1, nós teremos 0,012 dividido por 2,49. Como eu quero o resultado em porcentagem, então vezes 100. Vai ser aproximadamente 0,48%. Para o micrômetro 2, nós temos um desvio padrão de 0,002 e temos uma média aritmética de 0,75. Vezes 100, aproximadamente 0,27%. Então, aqui é que nós temos a nossa resposta final. Então, nós acabamos agora de ver um outro exemplo, só que agora que finalizamos, já terminamos de falar sobre as medidas de tendência central, já falamos sobre essas medidas de dispersão, ainda se faz necessário voltar em um assunto que eu tinha mencionado lá no início. Lembra que falamos de simetria? Vamos entender o que significa isso? Então, ali na sequência, medida de simetria ou de assimetria indicam qual o formato da distribuição dos dados. E lá no Excel você poderá trabalhar com essa medida de assimetria a partir do comando distorção. Essa medida de assimetria é aquilo que vai nos dar o grau de desvio ou de afastamento da assimetria de uma certa distribuição. Ou seja, nós vamos determinar o grau de desvio e para isso nós teremos fórmulas que vão auxiliar a calcular esses coeficientes de assimetria. Então vamos conhecer essas fórmulas. As fórmulas que em geral poderão ser utilizadas serão a de primeiro coeficiente de assimetria de Pearson, onde envolvemos a média aritmética menos a moda dividido pelo desvio padrão, e o segundo coeficiente de assimetria de Pearson, que será 3 vezes a média aritmética menos a mediana dividido pelo desvio padrão. Então, aqui é somente para conhecimento de vocês que ainda existe essa outra medida. Mas, afinal de contas, o que seria uma simetria ou uma assimetria? A simetria é, por exemplo, se você pega aquele gráfico que nós estudamos por meio de linhas de polígonos. Se você cortar aquele gráfico exatamente no meio e perceber que as duas metades elas são coincidentes, então dizemos que se tratam de simétricos, que são duas partes simétricas. Agora, se você faz esse corte e percebe que são diferentes, então se trata de uma assimetria. E nessa assimetria nós estamos considerando um certo grau de dispersão, que é o que está provocando, então, esse processo de assimetria. Vamos continuar. Teoricamente, o segundo coeficiente de assimetria de Pearson pode variar entre menos 13 e mais 3, porém, na prática, essa variação é um pouco menor, entre menos 1 e mais 1. Os valores dos dois coeficientes serão iguais somente quando a distribuição for simétrica. E quando a distribuição não tiver forte assimetria, o segundo coeficiente ele deverá ser usado preferencialmente. Além disso, o valor igual a zero vai indicar uma distribuição que será simétrica, ou seja, se der um resultado zero, quer dizer que existe simetria. Se existe simetria, então quer dizer que não existe nenhum grau de desvio, de afastamento. Se der um valor positivo, teremos a indicação de uma distribuição com uma ponta simétrica, que se estende em direção a valores mais positivos, e quando tiver valor negativo, teremos um processo inverso. Teremos a indicação de uma distribuição com uma ponta simétrica que se estende em direção a valores mais negativos. Isso fica mais claro de ser entendido por meio aqui dessa imagem. Então, nós temos aqui a simetria, média, mediana e moda. Então, trazendo essa relação. Comparando a média, a moda e a mediana, nós podemos concluir sobre a assimetria da distribuição. Então, veja que numa distribuição simétrica, se eu pego lá o nosso gráfico de polígonos e eu corto ele exatamente pela metade, eu percebo que tanto um lado quanto o outro são coincidentes, ou seja, apresentam assim comportamentos bem parecidos. Essa distribuição simétrica nos diz o quê? Nos diz graficamente que a média é igual à mediana, é igual à moda. Ou seja, esses três valores serão exatamente os mesmos. Agora, se eu estiver trabalhando com aquelas fórmulas de Pearson e eu perceber que o resultado deu negativo, então temos dados negativamente assimétricos. E isso vai nos mostrar um gráfico parecido com esse daqui.
onde nós interpretamos da seguinte maneira, que média e mediana estão à esquerda da moda, e interpretamos ainda que, em geral, a média está à esquerda da mediana. Então, é isso que temos aqui. Temos média, temos a mediana e temos a moda. Na terceira situação, é o comportamento gráfico que observaremos para dados positivamente assimétricos. Então, quando percebemos valores positivos por meio daquelas fórmulas de Pearson. Aqui nós vamos interpretar média e mediana à direita da moda e, em geral, a média estará à direita da mediana. Então, é isso que observamos aqui. Nós temos média, mediana e temos a moda. Então, aqui é somente a um título mesmo de curiosidade, né, para que vocês tenham uma ideia que também por meio de uma representação gráfica, por meio, então, daquele nosso histograma, que depois, a partir dele, por meio dos pontos médios dos retângulos, nós conseguimos determinar um gráfico de polígonos, as linhas poligonais, nós conseguimos determinar, ter uma ideia, na verdade, de qual que vai ser o comportamento dessas nossas medidas de tendência central, da média, da moda e da mediana, onde nós percebemos que esses valores serão iguais, serão idênticos, somente quando tivermos um gráfico que apresenta simetria. E essa simetria diz respeito a você cortar esse gráfico no meio e perceber o mesmo comportamento para cada uma daquelas metades. Se eu tenho esse mesmo comportamento, se eu tenho que as medidas de tendência centrais apresentam os mesmos valores, então eu posso concluir que nessa situação não existe nenhum grau de dispersão, não existe nenhum grau de afastamento, nenhum grau dispersivo. Bom, então, em resumo, o que nós vimos até agora? Nós já vimos que lá na primeira aula, que por meio da distribuição de frequências e por meio da distribuição em classes, que em geral realizamos naqueles intervalos, é possível fazer uma organização de dados estatísticos obtidos por meio de uma pesquisa estatística e assim obter algumas informações sobre alguns padrões que existem entre aqueles dados. Mas, por meio dessas tendências de medida central, é possível sintetizar ainda mais aqueles nossos dados e assim chegar a uma informação ainda mais sintetizada, onde podemos verificar uma certa representatividade daqueles dados por meio de valores que serão centrais, seja a média, seja a moda ou seja a mediana, em que em torno desses valores centrais estarão todos os demais dados. Dependendo da situação, se eu estou trabalhando com dados muito discrepantes ou não, se torna viável, às vezes, trabalhar com a média ou trabalhar com a mediana. Só que quando estamos trabalhando com esse processo de uma tendência central, quando estamos sintetizando ainda mais as nossas informações, os nossos dados, é preciso considerar que pode ocorrer um certo desvio, que pode ocorrer um certo grau ali de dispersão. E nessa situação nós temos então aquilo que estudamos agora no final, que diz respeito às nossas medidas de dispersão, onde nós destacamos principalmente a variância e o desvio padrão. E que percebemos que para determinar o desvio padrão, necessariamente nós precisamos primeiro determinar a variância. Afinal de contas, determinei a variância, o desvio padrão será basicamente a raiz quadrada do resultado obtido na variância. Além disso, é possível determinar esses valores, seja das medidas de tendência central, ou seja das medidas de dispersão, tanto para os casos em que trabalhamos com distribuição de frequências em que há perda de informação e que não há perda de informação. Então, podemos trabalhar na distribuição de frequência e também trabalhar com os dados não agrupados. Bom, então assim finalizamos mais uma aula. Desejo para todos vocês bons estudos e até a próxima!